Ah, que maravilha! Seja muito bem-vinda! Essa é a Live com Fabi. Aqui eu ajudo você a destravar todas as áreas da vida com alinhamento cosmossistêmico. Eu sou Fabi Santana, eu sou mentora de mulheres inovadas e no episódio de hoje, olha aqui, sem esse alinhamento você não recupera o controle da vida. Elerê, que lasqueira, vamos lá. Ó, o que a gente vai falar sobre hoje, o que a gente vai falar sobre hoje é ótimo, né? O que a gente vai falar hoje, eu vou falar com você, mulher, que não sabe muito bem o que está acontecendo, né? Que quer recuperar o controle da vida, mas está acontecendo alguma coisa que não sabe o que é, e a gente vai descobrir aqui hoje, talvez seja isso, e você não estava sabendo, tá bom? Então, com quem que eu vou falar hoje, tá? É para você que quer se sentir de volta no comando da sua vida. Sente que a vida tá meio que escorrendo entre os dedos, parece uma água, sabe? Que você tá tentando pegar e ela não é sólida o suficiente, ela tá muito líquida e tá escorrendo pelas mãos, né? E aí não sente que tá no controle, né? Então vamos fazer a vida aí virar mais sólida pra gente poder tocar nela, né? Poder sentir aí o controle dela. Até sente que perdeu aí a conexão com a vida, mas não sabe aonde perdeu, quando perdeu, como perdeu, por que perdeu. Então vamos lá, vamos falar com você aí, mulher. Se você sente que, tá? Está fazendo sacrifícios constantes na sua vida, então você sente que você sacrifica suas próprias necessidades pela outra pessoa, né? Quer ajudar muito a outra pessoa, seja ela um parceiro, uma mãe, um irmão, uma irmã, filhos, o chefe, colegas de trabalho, tá? Então você deixa as suas necessidades para lá, não tão importantes, porque as necessidades deles vão vir em primeiro lugar. Então eu vou falar com você também. Vou falar com você que tá tentando aí ignorar os problemas. Não é fácil, né, gente? Assim, quando a gente vê alguma coisa tá na nossa vida meio... sabe? Talvez uma vírgula, né? Aquele negócio ali, um calo no pé, né? Tá doendo ali, mas a gente tenta ignorar, né? Continua ali no salto alto, né? Continua ali sorrindo, né? E tenta ignorar aquele calo que tá doendo. Então, é com você que eu vou falar hoje também, tá? Que fica evitando falar as coisas nos relacionamentos, sejam ele com qualquer pessoa na sua vida, né? Que você tem um relacionamento, para não ficar pesando o ambiente, sabe? Para manter a paz e a harmonia e a leveza da vida. E aí, assume às vezes, muitas vezes, né? Quando a gente tá nesse perfil, assume logo a culpa, sabe? Fala assim, tá bom, eu tava errada, me desculpa. Sabendo que não tava errada, mas já assume, né? Então, a pessoa realmente é aquela que tenta harmonizar e trazer a paz no ambiente de qualquer jeito, tá? Ou às vezes se sente até pouco valorizada porque fez tanto pelo outro, né? Fez tudo que podia pela outra pessoa e essa outra pessoa não reconheceu o seu valor, não reconheceu aquilo que você fez por ela, né? E aí você sente o quê? Sacanagem. Sente o quê? Que a pessoa é uma mal agradecida, não é isso? Eu acho que é isso, né? E você que se sente assim, muitas vezes dependendo, né, de que o outro aprove suas ideias. Então, você conta uma ideia, né, e aí a outra pessoa fala que não é legal, aí você já se desanima, já deixa pra lá, já deixa essa ideia pra depois, eu falo, não era pra mim mesmo, desencana, tal. Eu vou te mostrar como tem em comum todas essas nuances aqui, esses limiares, esses comportamentos, né, como que eles têm, o que eles têm em comum, já vou trazer isso daqui pra você, tá bom? E como que você pode recuperar o controle da sua vida se você tá sentindo, né, tudo isso daqui que eu tô falando pra você, você tá falando, você tá falando, eu faço assim, eu tô sentindo isso, eita peste, sou eu, né? Então vamos lá. Às vezes você tem também um controle excessivo. O que é esse controle excessivo, Fabi? É assim, você tenta controlar as ações das pessoas, então você não quer que elas se machuquem, você não quer que elas façam os mesmos erros que você fez, cometam os mesmos erros, né? Então você tenta controlar a vida delas o máximo que você pode para que elas não sintam a mesma dor que você já sentiu na sua vida. Tá? Pode ser mãe, pai, irmãos, filhos, né? E até gente na empresa, né? Até pessoas às vezes são
colaboradores seus, você sente isso, que você não quer que ela faça cometa os mesmos erros que você cometeu, então fica o em nome do amor, né? Em nome do amor, eu controlo a outra pessoa. Isso é um jeito muito inconsciente. O que é inconsciente? Você faz sem perceber, tá bom? Você faz assim, realmente na boa intenção de que a pessoa não se prejudique na vida. Mas saiba que isso é um controle, uma certa tendência aí a excesso de controle, tá bem? Vou falar com você também que acaba abandonando os seus interesses pessoais, já não tem mais sonhos, já nem lembra mais os seus sonhos, talvez nem sabe muito bem o que quer da sua vida, tá bom? E acaba abandonando, inclusive, essas coisas em nome dos outros, porque quer fazer as coisas com os outros, porque os outros estão desejando coisas diferentes para você, né? Então eles desejam que você faça as coisas, eles escolhem por você. Então eu vou falar com você hoje, tá bom? E com você que assume mais trabalho do que o seu corpo aguenta. Tá aí fazendo mais do que pode, além do que pode. Carregando um fardo nas costas. Com você que eu vou falar também hoje, tá bom? Tudo isso tem um nome, tá? Se você se identificou aí em pelo menos 2 ou mais desses pontos que eu falei, você pode estar aí sofrendo com uma coisa que chama codependência. E a codependência é um desalinhamento que trava todas as áreas da sua vida. A codependência, ela não é um transtorno mental e nem emocional, tá bom? Não é diagnosticada como transtorno, mas ela é um comportamento que realmente tira a sua paz. Ela realmente trava as áreas da sua vida. E sem esse alinhamento fica muito difícil você recuperar o controle da vida, as rédeas da vida de volta, sabe? Então, é com você que eu vou falar isso hoje. Porque esse desalinhamento, né, a codependência, é uma crença, na verdade, de que você pode e deve ajudar o outro. De que só você tem esse poder de ajudar o outro. O que é uma crença, Fabi? Você acredita piamente nisso. Ela vira uma verdade para você, né? De que, talvez não seja você, alguém que você conheça. Quando eu falo você, você entende? Você, mulher, né? Uma mulher da sua vida ou você. Às vezes você está sofrendo com alguém que é codependente, tá bem? Então fica muito importante você descobrir aqui se é isso. Porque essa codependência, né? De a pessoa achar que precisa ajudar, né? De que precisa do outro, vai criando uma coisa que a gente chama de simbiose parasita, tá? A gente sou eu mesmo que chama assim. O que é simbiose parasita? Imagina uma árvore, tá? Muito bonita, muito forte. E nessa árvore cresce uma trepadeira. No começo, essa trepadeira, ela é como se fosse um abrigo, sabe? Que dá um quentinho, dá uma sombra, né? Dá um aconchego. Só que com o tempo, a trepadeira começa a sugar muitos nutrientes dessa árvore. Demais em demasia. E quando suga muitos nutrientes dessa árvore, a energia vai lá para o pé. Se você está se vendo nessa posição de codependente, é muito normal, gente, muito normal. Muitas mulheres sofrem com codependência e não sabem o que é isso, não sabem o que é isso, né? E acabam aí sentindo extrema baixa autoestima, né? Ansiedade vai lá para cima, tá? O estresse vai muito, muito forte, porque você tem que agradar o outro o tempo inteiro, né? Já vou chegar na trepadeira de volta. Agradar o outro o tempo inteiro, tá bom? Acaba se isolando, né? Rola um isolamento social, porque se isola para poder ajudar as pessoas que estão perto, né? Então acaba não indo mais em festa, não conversando mais com amigas, não saindo, porque tem uma certa obrigação de ajudar o outro, né? Se sente assim. O que vai dando aí, esse isolamento, uma leve depressão. Muitas mulheres são diagnosticadas com depressão e não sabem que às vezes a causa, né, o ponto aí é a codependência, tá bom? E acaba tendo muitos relacionamentos conflitantes, porque
quer impor, né, aquilo que é pro outro, faz bem pro outro, e o outro às vezes não quer, e aí gera uma frustração lazarenta, porque eu quero falar pra você o que é bom pra você, e você não faz o que eu tô falando, pô, tô perdendo meu tempo, pô, por que você tá me contando então, né, e aí fica aquele conflito, e as relações começam a ficar muito conflituosas, né, conflitantes com isso, tá bom? E sente até uma rejeição, né, poxa, eu falo pra pessoa e ela não segue meu conselho, mas assim, então eu não sou importante pra ela, olha que loucura que vai indo, né? Todas essas ideias. E começa até a perder identidade. Por que perde identidade? Porque não sabe mais quem é ela e quem é o outro. Não sabe mais quais são os limites. Então a vida do outro começa a ser a minha vida. O que significa isso? Eu começo a viver tanto o problema da outra pessoa, que o problema da outra pessoa passa a ser meu. Então se ela sofre, eu sofro também. Se ela fica alegre, eu fico alegre também. Então o outro sou eu. Gente, perde a identidade. Olha que perigo isso, tá bom? E fica com dificuldade de se conectar com as suas emoções, fica com dificuldade de saber o que está sentindo, porque não sabe o que é seu, o que é do outro. E isso até chega a um ponto que a pessoa começa a chorar muito na vida e não sabe de onde vem esse choro, tá? É como eu estava falando, você ser uma árvore, né, e muito forte, e a codependência, ela é uma trepadeira. Então no começo parece ser muito nutritivo, te dá poder, te dá uma sensação de abrigo, de acolhimento, né, de conforto, mas depois com o tempo essa trepadeira começa a sufocar a árvore, porque vai tirando toda a energia da árvore. Então quando há um relacionamento de codependência, de se depender muito do outro, ou o outro depender muito de você, não importa, há essa sugada de energia vital. O que é energia vital? É a energia que te mantém viva. Então você começa a apresentar diversos problemas, inclusive físicos. Tanto você, se for a árvore, quanto você, se for a trepadeira, tá bem? Às vezes a gente não se reconhece no papel de codependente, tá bom? E a gente se reconhece no papel, né, de recebendo, as pessoas sugando a nossa energia. Saiba que, normalmente, quando há codependência, os dois são codependentes, tanto a árvore que deixou a trepadeira subir, quanto a trepadeira que subiu na árvore, tá bem? Então os dois são codependentes, é como se essa relação funcionasse dessa maneira, com essa simbiose que a gente chama na biologia, um se nutre, né, da força do outro. Então, quando eu faço na minha vida essa necessidade de agradar os outros, de deixar a paz mundial dentro de casa, a harmonia acima de tudo, que o outro não sofra e etc., eu também estou recebendo energia dessa relação, eu também estou me nutrindo assim. Eu também estou me sentindo poderosa dessa maneira, né, na fraqueza do outro. E aí, com isso, essa relação vai deixando a pessoa com muito baixa autoestima, desconectada de si mesmo. E esse é uma coisa muito importante para a gente trazer, porque cada vez mais, igual eu falei, cada vez mais mulheres estão entrando nessa relação de codependência e tal, e se desconectando do seu real poder, né? Do seu poder natural, da sua essência, da sua natureza. E é muito legal que quando a mulher, eu chamo de mulher inovada, né? Quando a mulher sai da codependência, ela realmente se torna um ser empoderada de verdade, né? Não tem mais a dependência do outro. Além dela receber o controle da vida de volta, ela se redescobre na profissão. Então, estou te falando coisas assim que as mulheres inovadas já me falaram, tá bem? Se redescobrem na profissão. Então, às vezes, estava numa profissão que não era para ela, não era mesmo, sabe? Mas estava ali porque achava que era o sustento que vinha dali, que era importante continuar naquilo, porque era assim que as pessoas a viam, assim que ela agradava as pessoas. E aí continua numa profissão que não tá bom, mas a mulher inovada, ela começa a se descobre de repente numa outra profissão, naquilo que realmente faz o coração vibrar. A gente chama de propósito, né? Eu chamo de intenção, então ela começa a intencionar na vida dela aquilo que realmente a satisfaz, né, profissionalmente. A autoestima fica recuperada. O que é autoestima, Fabi? Autorrespeito, né? Ela começa a se respeitar. Não, isso daqui não sou eu, não é meu limite, isso aqui é seu, né? Isso aqui não é meu, eu não vou porque eu não quero. Então ela se respeita, maravilhoso, né? Ela se sente mais forte, mais confiante de verdade, sabe? Sem depender de ninguém. Realmente ela com ela mesma. Não importa quem está do meu lado, não importa se a pessoa atestou a minha ideia ou não, eu me sinto confiante para colocar ela em prática.
tá? A mulher inovada, que realmente sai dessa situação de codependência, né? Faz esse alinhamento, toma as rédeas da vida de volta, ou seja, toma o controle da vida, ela dorme a noite inteira. Ela não tem problema para dormir no começo, nem no meio, nem no fim. Dorme igual um anjinho. Gostoso, né? Dorme o suficiente, né? Não ficar dormindo demais também. Dorme aquilo que é bom, né? E ela percebe que não precisava mais do outro para validar suas ideias. E ela só comunica aquilo que ela decidiu. Então ela decide por ela mesma. Maravilhoso, não é? Se sentir assim? E é possível. E não demora, não. A gente está falando de um alinhamento. A gente está falando de mágica, nem magia, nem algo que seja completamente, né, só para algumas pessoas, né? Não é isso. Porque eu vejo assim, quando as mulheres querem retomar o controle da vida, sabe? Quando elas querem pegar as rédeas de volta, uma das coisas que elas fazem é perguntar para as amigas o que fazer, né? E aí, o que você acha que eu faço? Eu não sei, eu tô me sentindo assim, eu não sei o que eu faço. Só que a amiga às vezes fala assim, mas amiga, você sempre foi assim, você sempre foi suave, querida, né, boazinha, você sempre foi um doce, uma pessoa que, sabe, sempre quis o bem pra todo mundo, você é assim. E a mulher, ela vai se confundindo com a personalidade que ela criou pra sobreviver com quem ela é de verdade. E esse alinhamento, né? E sem esse alinhamento fica difícil ela tomar o controle da vida. Porque a personalidade que a gente cria, a gente desenvolve, muitas vezes é porque a gente viu muitas coisas que aconteceram na nossa infância, né, com as pessoas que a gente ama, e a gente sentiu a necessidade de criar, né, uma personagem, uma persona, que ela se comunicasse desse jeito, ela pensasse desse jeito, fizesse desse jeito, né? Que ela fosse assim, a que a gente chama agradadora, agradador, né? Se você agrada a dor, você agrada outra pessoa, você está agradando a sua dor, tá bem? Então é muito perigoso continuar assim, né? E ter pessoas que são próximas da gente, muitas vezes elas acreditam que você é assim, né? Só que você tá lá no sofrimento, né? Tá lá, o sofrimento continua lá, ele não sai de lá. E aí, né, esse aconselhamento não ajuda muito, não. Porque quando a gente quer retomar as rédeas da nossa vida, quando a gente quer realmente, né, ter o curso na mão, tá? Destravar todas as áreas da vida, a gente precisa de três coisas. Presta atenção nessas três coisas, tá bem? Porque você pode ter uma, mas se você não tiver as três em conjunto, muito difícil, eu diria quase impossível que você tenha o controle da vida. Primeira delas, e isso que eu chamo, esses três juntos, é o alinhamento cosmossistêmico, tá bem? Vocês precisam desses três aqui. Tá? Primeira dela é cosmovisão. E aí? Quem é você? Precisamos nos autoconhecer primeiro. Precisamos saber quem somos nós, para que a gente realmente possa ter o controle da vida de volta. E não quem é a nossa personalidade. Então, o que é cosmovisão? Cosmovisão ampliada, inclusive, né? Você abre a visão. É você conseguir enxergar quem você é de verdade, né? Conseguir enxergar aquilo que é você na sua essência, que não é sua máscara, que não é aquilo que você criou para se defender da vida, tá? Se armar durante a vida, né? Se armar contra as coisas que aconteceram com você. Então, é você se despir disso. Se despir disso. E quando eu falo se despir disso, é muito legal, porque é como se fosse... você fosse uma linda peça, tá? Então eu vou falar assim, uma tartaruga. Tem gente que não gosta de ser chamada de tartaruga, mas você vai entender aqui a analogia, tá bem? Você criou um casco em volta de você, para que esse casco aí te ajudasse quando viesse qualquer perigo, você enfiasse dentro dele. Essa é a personalidade que você acabou desenvolvendo aí na vida, que muita gente ao seu redor fala que é você, mas não é, tá bem? Esse casco, ele pode ser trocado por um casco mais fino, por um casco muito mais... às vezes condizente com quem você é, muito mais próximo de quem é a sua natureza, porque você não se sente mais ameaçada pelo mundo, tá bem? Então a gente pode trocar esse casco. A troca desse casco é muito legal, porque é como essa mulher inovada aqui que eu contei pra você,
ela falou assim, quando ela foi fazer esse processo de alinhamento, ela falou assim, mas, cara, será que isso vai dar certo? Porque eu sempre fui assim, faz anos que eu sou assim, eu nunca nem me vi sem ser assim, né? Ela falava. Então, ela duvidava se tinha capacidade de mudar, porque ela achava que isso era ela. Sabe aquela meio Gabriela? Sempre fui assim, eu sou assim. Eu cantei a música toda errada, mas você entendeu, né? Gabriela! E quem sabe a música escreve aí pra mim, né? Porque, ó, repertório musical tá zero. E ela falou assim que ela teve que ter uma coisa, tá? Pra poder fazer esse alinhamento aí, pra poder fazer a cosmovisão, pra ela poder realmente perceber quem ela era. Ela teve que ter muito culhão, ela falou pra olhar pra vida dela e falar que ela não estava sendo feliz assim. De que aquilo não era ela, que ela merecia mais da vida, que ela podia ser outra coisa. Ser que tudo que ela quisesse, na verdade. Foi isso que ela falou e eu fecho aspas, tá bem? E ela fala, né? Hoje eu não podia estar mais feliz, de verdade. Porque ela estava vivendo numa mentira. Né? Então ela fingia a felicidade na mentira, tá? Mas quando a gente usa a cosmovisão, a gente consegue enxergar a realidade. Né? O que é real aqui pra mim? O que realmente está acontecendo na minha vida? Sem colocar panos quentes, sem querer agradar a si mesma, tá bom? A gente faz essa... E aí pode trocar o casco, tá? Então esse daí é o primeiro ponto. Cosmovisão. Ampliar essa visão que você tem da sua vida, da sua realidade, de você mesmo, quem você é. Depois, energia. Sem energia não faz nada, gente. Energia é a dinâmica da vida. Você precisa de energia para estar nesse corpo, é energia vital, você precisa de energia para fazer as coisas no dia a dia. Tem um monte de coisa que rouba a sua energia, como por exemplo falar mal de si mesma, agradar o outro, né? Vão roubando a sua energia. Então a gente precisa de energia, pilar fundamental, pilar de alinhamento fundamental para retomar as rédeas da vida, para você retomar o controle da sua vida, tá? E o terceiro ponto é a orientação para ação. Então, assim, por onde você orienta para você agir? Pelas suas emoções? Porque a energia, o pilar da energia são as suas emoções, é o que te move. Emoção move, a raiva move, o amor move, o ódio move, tá bom? São as emoções que movem, que dão a dinamismo na nossa vida. Só que por onde você se orienta? Pelas suas emoções, quando você tá com raiva que você fala, né? Quando você tá frustrada, é como você age? Olha que perigo, né? Se a gente age só com a energia. Então a gente precisa também de orientação para ação. Aonde que eu quero chegar? Como é que eu me vejo no futuro? Quem sou eu amanhã? Qual o caminho que eu vou? Para qual direção que eu sigo? Qual que é o meu próximo passo? Esses três pilares aqui são fundamentais para o alinhamento, para você destravar todas as áreas da vida. E se é realmente sentir o controle da vida, o comando da vida sem depender do outro. Por si mesma, sentindo o seu real poder sendo subindo, sabe? Nutrindo o seu ser, nutrindo o seu corpo, sua alma e seu espírito. E você vai me perguntar, né? Eu já sei a próxima pergunta que eu leio aqui, leio mentes, Fabi, como é que eu começo esses negócios, né? Esses três pilares, como é que eu começo minha cosmovisão, melhorar minha energia, por onde eu começo, né? Minha orientação e tal. Antes de falar o como eu começo, eu quero que você entenda uma coisa muito importante, que é assim, o que vai te trazer, né? Não é como que você começa, por onde você começa, o que vai te trazer esse alinhamento, tá? Qual que é o ponto principal que vai te trazer esse alinhamento? E eu te falo, às vezes você vai torcer o nariz assim, sabe? Eu sei que às vezes dói porque doía pra mim, tá? O que eu vou falar que dói. Né? E quando eu ouvi isso a primeira vez, eu falei, ai, balela, ai, só me faltava essa, ai, Jesus, abençoe, Senhor. Lá vem essa ladainha. Mas aí depois com a prática, eu fui descobrindo por mim mesma que era verdade, porque uma coisa que eu tive foi humildade para ouvir um conselho de alguém que já tinha passado por isso e que já podia me dar, né, 50 mil milhas desse caminho que eu ia percorrer aí, que ia doer menos, né, ia ser menos sofrido. Então, a humildade, a palavra-chave, é o seu coração, tá? É por ele que a gente vai aí abrir as portas para fazer toda essa transmutação. O que é a diferença entre transformar e transmutar, Fabi? Né? Vamos supor que a gente está falando aqui, né? A gente está falando aqui sobre codependência. Se eu falasse para você apenas transformar a codependência,
significaria o seguinte: você vai mudar a sua maneira de falar com as pessoas. Então você vai agora, a partir de agora, não agradar mais as pessoas. Mas aquele sentimento de culpa, ele vai continuar dentro de você. Ele não foi transmutado, você entendeu? Então, quando a gente fala, né, sobre esse alinhamento cosmossistêmico e sobre o poder que o coração tem, o coração ele vai transmutar esse sentimento. Então, a gente vai começar pelas portas das emoções, transmutando esse sentimento, né? Não mais sentindo culpa pelo que o outro passa, compreendendo por que o outro está passando. E aí sentindo no coração uma paz em relação a outra pessoa e a si mesma, tá? Então é a transmutação do sentimento para amor e compaixão. Não à toa o coração ele é o primeiro órgão a ser desenvolvido no feto. É a porta de conexão entre o material e o espiritual, entre o que a gente vive aqui, né, esse relacionamento lindo entre nós, e entre o todo, a energia maior, a energia cósmica vital. Então o coração é essa porta que aí faz a transmutação de tudo que é negativo na nossa vida para tudo que é de melhor que a gente deseja na nossa vida. Então ouvir mais o seu coração seria uma maneira, né? Uma maneira de começar aí o alinhamento que vai te ajudar a destravar todas as áreas da vida, que vai te ajudar a ter de volta esse comando da vida, tá? E você fala, Fabi, entendi, é o meu coração, mas eu nem sei mais onde que ele tá, eu nem sei mais se eu sinto ele, eu nem sei mais se ele existe. Então começa a se ouvir melhor, mulher, né? O que você realmente deseja? Sem o outro, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercício aqui. Todo mundo da sua vida morreu, né? Vou contar uma história bem rápida. Eu fui pra Waerebu, sabe onde fica isso? Mano, lá onde Judas perdeu a bota. Você não sabe quanto é longe esse lugar. Daqui do Brasil, ele ia dar no meio de uma ilhota lá na Indonésia, perdido no meio do nada, tá bom? Ele ia dar, eu fiz as contas, pelo menos para chegar lá 48 horas. Você chegar nesse lugar que eu cheguei, super remoto. Ele é protegido pela Unesco. Dentro dessa ilha tem uma aldeia, no meio do nada. E eu fiquei pensando, cara, e se eu tivesse nascido aqui, em Waerebu? E se eu tivesse não conhecido as pessoas que eu conheci, não estudado onde eu estudei, não feito o que eu fiz na minha vida, não passado pelas experiências que eu passei, não tido a mãe que eu tive, não tido o pai que eu não tive, né? Mentira, meu pai, eu tive pai, mas ele morreu quando eu tinha 4 anos de idade. Se eu não tivesse tido tudo isso, as experiências com a minha família, eu tinha tido minha filha, meu marido, a irmã que eu tive, quem seria eu, Jesus? Quem seria eu? Quem sou eu se todo mundo na minha vida não existisse? Não existisse, quem seria eu? Então esse exercício que eu deixo você aqui, né? Se todo mundo que você conhece morre amanhã, ninguém mais depende de você. Você não tem mais ninguém. Quem é você? Quem é você? A partir daí, você vai começar a sentir mais o seu coração. Você vai começar a se reconectar com quem você é na sua essência. E a partir dessa reconexão, a gente consegue falar melhor sobre ter o controle de volta na vida. Tomar as rédeas da vida. Cadê minha carta maravilhosa, né? Eu gosto muito dessa carta do tarô aqui, ó. Porque ela exemplifica o que é tomar, né, o controle de volta, tá vendo? Consegue ver? Consegue? Tá vendo? Tem aqui uma pessoa na carruagem controlando os cavalos, não é mais os cavalos que controlam a carruagem, né? Ela sabe para onde ela tá indo, ela sabe quem ela é, e ela tem esse semblante de real poder, né? Do poder de si própria, de que a pessoa que governa a sua própria vida, ela sabe conduzir a sua própria vida, ela está no controle e no comando. É assim, é dessa maneira aí que a gente vai fazendo o alinhamento cosmossistêmico que vai destravando todas as áreas da vida e trazendo um maravilhoso controle de volta para as mãos, sentindo aí a rédea, sentindo o pulso, sentindo a firmeza, sentindo, né, o tato do que é a vida. Tá certo? Tá combinado? Ó,
Maravilha! Eu vou te ver então no próximo vídeo, tá? Um beijo grande pra você e ó, nada mais de trepadeira, hein? Seja árvore sola. Beijinho! Tchau, tchau!